Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino e sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Anúncio da Páscoa e das festas móveis. Irmãos caríssimos, sabei que pela misericórdia de Deus,
Irmãos caríssimos, sabei pela misericórdia de Deus, assim como nos alegramos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também vos anunciamos a alegria da ressurreição do mesmo Jesus, nosso Salvador. No dia 5 de março, iniciareis o jejum da Sacratíssima Quaresma com a quarta-feira de cinzas. No dia 20 de abril, celebrareis com alegria a Santa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia a Ascensão do Senhor, no dia 1º de junho, ocorrerá a Ascensão do Senhor Jesus Cristo. No dia 8 de junho, a festa de Pentecostes. No dia 19 de junho, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No dia 30 de novembro, será o primeiro domingo do advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Todas as nações hão de adorar-vos, ó Senhor, conforme foi bem cantado do Salmo 71. E é justamente isso que os santos reis magos fizeram. Foram adorar o Senhor que tinha nascido. Irmãos e irmãs queridos, vamos aqui, nesta festa, colocar alguns pontos para a nossa reflexão, em base à palavra de Deus e em base ao tema que nos foi dado para a reflexão: peregrinos da esperança. Os peregrinos, santos reis magos, mostraram já o sentido deste ano que se inicia, que é um ano jubilar, um ano de um aprofundamento da nossa espiritualidade, de seguimento a Jesus. Muitos dos antigos judeus esperavam um Messias, mas o Messias com um poder político para tirar o povo judeu do Império Romano, pois o imperador romano que dominava ali cobrava muitos impostos. Então eles queriam um líder, um Messias que pudesse tirar desta submissão do povo. Mas o próprio Herodes, sabendo pelos sábios do Oriente que iria nascer um rei, ele ficou de orelha em pé. O rei sou eu. Como é que vai nascer um outro rei? Então ele pediu para os reis magos para irem até Belém, porque os entendidos da época, como os reis magos, sabiam que deveria nascer um grandioso rei. E então, ali de Jerusalém, o Herodes pôde orientá-los que o rei iria nascer em Belém. Só que esses reis magos deveriam ir lá, ver aonde que estava o menino e voltar e avisar para o Herodes, porque Herodes não queria saber de outro rei. A intenção dele era matar o novo rei. Tanto é assim que os magos voltaram por outro caminho, porque foram orientados por Deus para não voltar ao rei Herodes. E o rei ficou furioso e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque aí morreria esse tal de rei que iria nascer. Mas é interessante, os reinos deste mundo muitas vezes escravizam o ser humano. E Jesus vem trazer um reino diferente. E então, até o padre George colocou aqui as festas desse ano, litúrgicas desse ano santo, para indicar que nós vamos fazer a peregrinação desse ano, que nos move
a andar seguindo a Jesus para termos o reinado dele. Mas ele disse um dia para o Herodes: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, ele fugiria e mandaria os seus anjos matar os inimigos. Mas o reino de Jesus é diferente. Vamos aqui também, para a nossa reflexão, colocar o finito do ser humano com o infinito de Deus. Deus nos criou nesta terra para vivermos a imagem e semelhança dele. Isto é, como ele criou e cuida de tudo, ele deu a terra para a gente cuidar. Se a gente cuidar bem, a gente vive com uma imagem e semelhança. Mas desde o começo o ser humano era como que uma ponte do finito para o infinito, uma ponte muito grande. E o ser humano detonou com a ponte, porque ele quis fazer o caminho sozinho, sem olhar o que Deus estava pedindo. E então, conforme diz Paulo no texto hoje aqui apresentado aos Efésios, Deus guardou um segredo. E ele foi manifestando para o povo judeu: ó, minha gente, a ponte está quebrada, mas vai chegar a salvação. E, enfim, os profetas disseram e foram se preparando também, aqueles que temiam a Deus, para o acontecimento que Deus diria e iria fazer. Foi quando veio Jesus, enviado pelo Pai. Ele se tornou o pontífice, o fazedor da ponte de ligação do humano com o divino, porque sozinho o ser humano não consegue ir ao infinito de Deus, depois que ele destrui a ponte do amor de Deus no coração. E então, por Jesus, nós passamos pela ponte, ele é o pontífice. E então ele nasceu lá em Belém, humildezinho, sem nada, numa gruta onde viviam os animais. E ele nos disse com a vida: quem quiser me seguir, o meu caminho é diferente. É o caminho mais estreito, mas é o único que leva por essa estrada, por esta ponte de salvação. E então, esse segredo, os reis magos já tinham sabido, porque Deus inspirou para eles irem procurar o rei que tinha nascido. Então eles foram verdadeiros peregrinos, vieram de longe, e até Isaías no primeiro texto diz que vieram lá do Oriente com camelos e dromedários. Naquela época, justamente esses animais eram lá do Oriente. Então eles vieram, e os reis magos, percorrendo esse caminho para chegar até Belém. Nós também somos chamados a procurar esse caminho, a encontrar o Cristo, para levarmos esse Cristo aos outros, como diz o Salmo 71. E o Salmo 71 diz claramente, ele fala nesse texto 4 vezes sobre a justiça. E então Jesus vem nos ensinar como viver a justiça, porque o ser humano só se salva se ele viver na justiça. Qual que é a justiça? A justiça humana é retributiva. Eu dou o que você merece. A justiça de Deus não é assim. Ele dá o que precisamos, mesmo se não merecemos, mas Ele precisa, Ele quer que nós façamos o percurso como peregrinos da esperança. Nós caminhamos nessa vida na grande esperança de encontrarmos definitivamente um dia com Deus. Santo Agostinho lembra que o ser humano não é feliz, não se aquieta enquanto não repousar em Deus. Então essa vida é uma peregrinação. Por causa do Cristo nós caminhamos, e por causa de Cristo nós vamos viver a justiça, que é a gente amar a Deus retribuindo o amor que Ele nos dá. Esta é a justiça nossa em relação ao que Deus pede. Enquanto não houver justiça, então o pobre é deixado de lado, diz o Salmo. Os pequenos não são considerados neste mundo. E Jesus se tornou pequeno para dizer: temos que ser pequenos na humildade para termos a grandeza de Deus no nosso coração. E então Jesus instituiu a sua igreja para sermos aqueles que levam a esperança para o mundo, levam a luz para o mundo. Sejam luz, disse Jesus. E os reis magos, eles perceberam a luz de Deus naquela estrela que passava e desapareceu quando chegaram a Jerusalém, para perguntar ali para o Herodes:
aonde nasceria o novo rei. E então a estrela iluminou. Nós também devemos seguir a estrela do amor de Deus para encontrarmos com Cristo, deixarmos Ele entrar na gruta do nosso coração. E que felicidade deveriam ter os reis magos encontrando Jesus. Ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. O ouro indicando a realeza, o incenso a divindade e a mirra a humanidade. Jesus é o Rei, Jesus é homem, Deus, que veio nos salvar. Então, assim, sabendo disso, como os reis magos ficaram sabendo, nós então levaremos a esperança para o mundo. O ser humano tem jeito, a família tem jeito, a sociedade tem jeito. Conforme lembra o Papa Francisco, ele até repetiu esses dias o que tinha falado numa reflexão há um ano atrás. O mundo tem jeito se implantar a fraternidade. E então, com amor ao próximo, por causa de Deus, a gente conserta o mundo, conserta o próprio coração, conserta a família, conserta a convivência social. Então, sigamos os reis magos na procura de Jesus para adorá-lo. E encontrando, como nós já felizmente encontramos, nós temos a incumbência de levar a esperança dele para o mundo. Que o mundo tem jeito, do jeito de Jesus, que manifesta que somente dando de nós, como ele deu, é que nós alcançamos o objetivo da caminhada. Que os reis magos nos inspirem sempre para sermos peregrinos da esperança. Amém.